A casa usada, você tem que arcar com consequência, porque a garantia é dois. Olá, gente, eu sou Koji Muto, presidente da sua imobiliária de compra e venda no Japão, J.I. Consulting. Muito obrigado por sempre assistir os nossos vídeos e eu recebo diariamente, quer dizer, por dia, recebo muitas perguntas. E algumas pessoas realmente estão querendo comprar casa e outros estão querendo vender sua casa. Mas outros, na verdade, assim, só quer saber, né? E estou querendo resolver as suas dúvidas através desse tipo de vídeo. Então, eu recebi perguntas sobre como acha de casa usada, né? Assim, qual que é a vantagem, qual que é a desvantagem, quer dizer, o mérito de comprar casa usada, né? Essas coisas. Assim, eu vou falar sobre esse assunto. Casa nova versus casa usada. Na verdade, para mim fica muito claro, se você tem condição de poder comprar casa nova, claro que é melhor em muitos sentidos, mas vamos aprofundar um pouco sobre esse assunto. Então fique até o final. Mas antes de aprofundar, por favor, se você gostando de assistir esse tipo de vídeo, quer receber mais informações, e por favor, não esqueça de dar like nesse vídeo e dar inscrever-se. Onegaishimasu, não esqueça disso. Onegaishimasu. Devemos pensar um pouquinho. Casa nova, muita gente, muitos brasileiros estão comprando casa nova e casa usada também muitos brasileiros estão comprando. Mas qual que é a vantagem? É porque muita gente quer casa mais barata, não quer assumir compromisso muito alto, então em termos de preço, com certeza que casa usada é melhor muitas vezes, mas tome cuidado. Muitas vezes casa usada é bem mais cara do que as casas novas. Este é fato, tem essa possibilidade. Por quê? Por causa do resto do financiamento. Ainda tem restante de financiamento que tem que estar, principalmente casa semi-nova. E hoje, de repente, colocou as melhorias, tem placa solar e também garagem, essas coisas todas, assim, acrescentou, trocou para ordenca. Então, assim, para quitar isso tudo, de repente, a casa que comprou, casa foi comprada por 25 milhões, mas de repente está vendendo por 30 milhões. Também tem que acrescentar as despesas também, documentação para poder vender. A grande parte é a taxa de imobiliária, que é 3%, quase 4% vai, na verdade, né, por causa de taxas, essas coisas. Então, vendendo por 30 milhões. Mais que 1 milhão de ienes, na verdade, assim, vai sair. Então, pensando nisso, ele tem que receber menos que 29 milhões, mas a dívida total, tendo 29 milhões e pouco, aí já é akaji, quer dizer, tem que ter mochidashi, significa que você tem que reembolsar, que você tem que tirar do seu bolso o que está faltando. Então, muitos donos não querem fazer isso. Então, de repente, casa fica cara nesse sentido. Sim, as casas caras, ok, de repente gastou para fazer reforma, gastou para colocar painel solar, gastou para fazer obra de ordenca, então tem essas coisas. Então, por causa da sobra, por causa do restante do financiamento, as casas baratas, aparentemente baratas, mas assim, são mais caras no mercado. É claro que é muito difícil, mas eu vou ter que falar isso um pouquinho, o segredinho um pouquinho. O mundo chamado de imóveis, aqui tem bastante engano, na verdade. O dono quer vender o mais caro possível. Tem os donos que falam coisas absurdas e eu já logo falo assim, desse jeito, claro que eu perco clientes, mas desse jeito, assim, nós não podemos trabalhar desse jeito, porque desse jeito, quando o dono quer colocar bastante valor, né, assim, eu quero ter retorno de tantos milhões, por exemplo, aí assim, eu calculando assim, fica muito acima do valor do mercado, e nesse caso eu vou ter que enganar bastante os compradores, e eu não vou fazer isso, porque eu sempre quero me posicionar como uma imobiliária honesta, mais honesta possível. Eu tenho tocando esse negócio por 16 anos e tocando no assunto de brasileiros aqui, depois que me independeci, foi esse 13, então já fez 22 anos. Então, assim, eu não posso fazer qualquer negócio.
Então, nesse sentido, a casa usada pode ser mais cara, incrível, mas assim, porque os donos ao lado dos donos, eles ainda esperam, não, assim, de repente, muitos assim, pelo menos você faça isso, e pelo menos assim, dá uma jogada, porque de repente aparece pessoa interessada, assim. Mas eu não sinto muito bem com isso. Desculpe você que quer vender casa muito cara e quer receber bastante coisa, e que a pessoa compra casa agora e quer colocar lucro e quer vender isso. É ótima maneira de investir, mas tem que pensar um pouquinho no mercado. Se o mercado está desejando isso, se o comprador fica feliz com isso. Então, eu estou lutando um pouquinho com isso. Assim, para mim, claro que é melhor vender caro, a comissão é mais alta, desculpe assim, a minha sinceridade. Mas quando você está procurando casa usada, claro que você tem que ver por preço, lógico, tem que ver por preço. Não, assim, casa não é boa por ser casa usada, ok? Muitas casas novas, na verdade, são superiores em vários termos. Tá? O grande problema é muita gente não tem crédito, né? Se não tem, assim, eu não quero pagar mais que 70 mil por exemplo, mas a região não permite fazer isso. Então, a única alternativa é casa usada. Agora tem que tomar cuidado. Se uma casa é realmente barata, isso quer dizer que não tem tanto valor. O que significa isso? Sim, você encontra casa de 10 milhões, por exemplo, mas a casa usada em média dessa região é de 20 milhões. Então você tem que achar um pouquinho esquisito, tá? Muita gente manda link para mim ou para meus corretores, né? Os meus corretores também, assim, não dá para entender, então manda para mim, assim, manda link para mim, assim, chacho, isso é um pouquinho... Assim, esse cliente está querendo saber sobre isso, tá? Assim, aí eu olhando isso, assim, de repente a casa não é reconstruível. Reconstruir não significa isso assim. Seria bom você que você está comprando casa, assim, no Juyo Jiko Setsumei. Você tem que, antes de assinar o contrato, você tem que receber a explicação de uma pessoa licenciada como takenshi, ok? Você tem que receber isso. E a takenshi já pesquisou sobre o terreno, característica do terreno, porque existe terreno chamado terreno de uma vida só. Quer dizer, existe casa, mas demolindo essa casa, para reconstruir essa casa, você tem que ter alvará especial, permissão especial, chama Kenchiku Kyoka. Se está escrito isso, na verdade, assim, quem sabe ler japonês, quem sabe alguns termos, sim, certos termos profissionais, sabe, assim, olhando só o anúncio, dá para saber muito claramente que essa casa demolindo não dá e também não pode fazer reforma grande, porque não consegue essa autorização. É que normalmente, por exemplo, segundo filho de agricultor que procura o terreno, assim, primogênito recebe terreno do pai, mas assim, o pai tem outro terreno, mas esse é terreno de agricultura, é terreno para agricultura apenas. Então, mas quer pedir permissão especial, esse é Kenchiku Kyoka, e pode construir casa. Ou de repente adquirindo essa terra que é proibida de construção, mas como está faltando terreno, assim, esse privilégio de agricultores, ok? Agora, quer fazer fábrica, por exemplo, sim, esse terreno que não pode, combine também clínica, essas coisas, sim, pode adquirir terreno, esse tipo de terreno mais barato e pode construir com permissão especial, ok? Kenchiku Kyoka. Mas a cidadão normal como a gente não tem como fazer isso. Então, sim, tem que saber isso antes. Se casa é realmente barata, isso quer dizer que não tem tanto valor. Ou de repente as pessoas não querem, o mercado não quer essa casa. Por quê? Porque houve suicídio, houve assassinato, houve alguma coisa, algum acidente, ou incendiou, às vezes incêndio, mas tá bonitinho. Mas de repente o público não quer isso, tá? Público chamado japonês, né? Muita gente não quer isso, assim. Ou, de repente, a pessoa, casa de pessoa falida, por exemplo, né? É falida, assim, e aí tem japoneses meio chato que questiona isso, assim. Qual que é o motivo da venda? Porque a pessoa está decretando falência. Assim, então não quero essa casa, porque azar traz azar. Existe esse tipo de pessoa também. Assim, para mim não tem nada a ver, né, com isso. Então, nesse sentido, é chance se você encontrar esse tipo de casa que tem qualidade, mas só por causa do boato que é ruim. Agora, tem que pensar um pouquinho, tá? Por que os japoneses não querem a casa que houve suicídio? Porque se você tem filhos que está indo para shogako,
De repente, assim, seu filho, assim, são chamados, de repente, na escola, que assim, assim, o fulano, ou aquele rapaz está morando na casa de fantasma, por exemplo, né? Porque houve suicídio, por exemplo, só por causa disso. E por isso muitos japoneses não querem. Não quer dizer que aparece fantasma, espectro, alguma coisa assim, não. Só de boato é que a pessoa morreu sozinha, aí assim, tinha uma tia, um tio, o oji-san, o va-san, que estava um vô, morreu lá sozinho. Aí muita gente já não quer esse tipo de casa, nem de terreno, né? Mas espero que você realmente consiga encontrar casa realmente boa. E eu vou falar aqui sobre a garantia também. A casa usada, você tem que arcar com consequência, porque a garantia ano 2000, mudou a lei sobre Hinkakuho. Quer dizer, se você faz casa, se alguma construtora faz casa, então tem que garantir a qualidade. Garantir. Em que sentido? Garantir a qualidade que não entra água dentro de casa, não infiltra, quer dizer, pode funcionar como casa mesmo. E a casa não pode estar inclinada. É casa, assim, a estrutura básica, a estrutura principal tem que estar, sempre tem que manter a qualidade. Tem isso. Durante 10 anos. Casa nova, durante 10 anos. Você querendo comprar casa semi-nova, sim, é a casa semi-nova de 6 anos. Talvez 4 anos ainda você pode receber transferir essa garantia. Às vezes não, tá? Algumas construtoras não querem aceitar isso. Mas de qualquer maneira, a casa que foi feita dentro de 20 e tantos anos, 22 anos na verdade, você pode entender que a casa foi construída baseada nessa nova lei. Quer dizer que dificilmente acontece infiltração alguma coisa. Agora, por outro lado, casa usada, o que pode acontecer? Já pensou em infiltração de água? Assim, você não pode jubilar comprando casa barata. Opa, assim, eu vou estar pagando só 30 mil ienes por mês. Uau, casa assim, muito mais barato do que aluguel. Assim, de fato, assim, fica mais barato do que muitas casas, né? Fica mais barato do que aluguel, tanto nova como usada, mas assim, casa muito barata. Assim. Você já pensou em infiltração de água? Você já pensou em quanto custa isso? De repente, assim, aconteceu alguma coisa, molhou, mofou as madeiras lá de baixo também. Então, no mínimo 1,5 milhão, por exemplo, custar assim. E nesse caso, assim, difícil conseguir financiamento. E aí, como que faz? Assim, você já pensou nisso? É uma coisa muito séria. Para você comprar casa usada, casa velha no sentido de pode acontecer infiltração. Não tem garantia. Você não vai adianta ir correr atrás das imobiliárias, porque tem gente que está pensamento assim errado. Eu estou informando por isso. Se você compra casa usada, seja através de imobiliária, ou seja, diretamente, quem tem que arcar com consequência, quem se responsabiliza com essa compra é você, a própria pessoa. Parece cruel, mas isso é um dos motivos que eu recomendo casa nova para quem não tem condição de reparar. De repente tem que pagar, assim, chegou fatura de 1 milhão de ienes. Você pode arcar com isso. Você tendo dinheiro, não tem problema. Você não pode esquecer que a maioria dos japoneses que compram casa usada tem dinheiro, tem reserva de dinheiro. Não pode esquecer isso. Nunca pode confundir com aquela compra de zero de entrada e também paga financiamento e não faz economia. Para esse tipo de pessoa, casa usada não recomendo de jeito nenhum. Você tendo capacidade de ver, ficar olhando, checando a casa que você comprou, não tem problema. Aí sim o dano é muito pouco. É a mesma coisa de câncer. Quando o câncer é mínimo, início, você descobrindo, aí sim remove isso, aí sim muda estilo de vida, aí sim resolve isso. Agora, quando está agravado depois de passar alguns meses, aí já assim está bem grave e já passou para o corpo inteiro. Nesse caso é muito difícil. É a mesma coisa. A casa também, gota de água, na verdade, assim, no início não está sentindo nada, porque não está entrando dentro de casa, ok? Por isso, às vezes, você tem que, comprando casa usada, você tem que, pelo menos, assim, mergulhar no chão também, se a madeira está seca ou não, e também, assim, entra no yaneura, sótão, se você tem, entrando aí, se não tem aquela marca de água ou não, essas coisas, pelo mínimo, tem que pensar nisso, porque depois de entrar, depois de cair bastante água, entrar e começar a criar
criar mofo, e criando mofo, isso danifica a saúde. Aí, nesse caso, hoje, de repente, está madeira já está podre, por exemplo. Madeira podre atrai cupim, tá? Mas não é só isso, madeira, estrutura também pode ser danificada com isso, também criando mofo. Aí, assim, a pessoa que olha, né, assim, veio fazer mitsumori, tem que trocar essa madeira, aqui também tem que, estágio mas kaenakereba ikenai, quer dizer, essa base, essa placa, tem que mudar, e essa estrutura, a madeira também tem que trocar isso, e aí custando isso, de repente vai 1 milhão, 1,5 ou 2 milhões, de repente custa tudo isso, aí fica assim, uau, de onde arranjo esse dinheiro, tá? Então, assim, estou dizendo isso aqui, não é por ser barato que a casa é boa, tá? Ok? Já pensou em cupim? No cupim, shiroari, também isso é maior inimigo para a casa de madeira, ok? Já pensou? Casa nova tem uma garantia, assim, no mínimo, assim, depois da construção, durante 5 anos tem garantia. Mas essa garantia, mesmo vencendo essa garantia, ainda é feito, vai durar uns 2 anos ainda, né? São profissionais que falam isso. Mas depois disso, se não tiver a água, né? Arrozal, o riacho, essas coisas, não tem problema, na verdade, sim. Mas, de qualquer maneira, assim, de vez em quando, o homem, seja você, homem ou mulher, entrar debaixo do chão e ver como está a madeira. O mínimo que você tem que fazer é isso, se casa é de madeira. Mesmo sendo casa de ferro, a parte de madeira pode ser comida, né, pelo cupim, ok? A casa nova, na verdade, sim, por bom tempo você pode viver tranquilamente. Pelo menos isso é vantagem de ter casa nova. Bom, agora, já pensou em inclinação? Inclinação é estrutura, assim, porque eu já visitando casas dos brasileiros que comprou casa, mas passou bastante tempo, mais de 10 anos. Aí eu entrando, assim, sinto alguma coisa, né? Já está inclinada essa casa, né? E de fato está inclinada. Aí depois de inclinar, na verdade, assim, mesmo querendo vender, fica muito e muito difícil, porque custa para arrumar isso muitas vezes. Que casa nova, na verdade, tem garantia por 10 anos quanto a essa inclinação, tá? Ok? Inclinação morando, quer dizer, na verdade, a construção posterior à nova lei, ano 2000, no mês 6, tem que fazer divan chosa. Então, dificilmente acontece inclinação natural, tá? Então, normal, difícil. A não ser que aconteça realmente chacoalhão da terra, Jishin. Isso, nesse caso, tem que usar o Jishin Hoken. Jishin Hoken, infelizmente, não cobre tudo, mas é melhor que não ter nada. Tá? Mas a casa usada assim, pior, o que é pior, na verdade, assim você compra a casa usada, muito velha, aí de repente compra e de repente daqui a pouco começa a inclinar. Esse é pior de tudo. Já pensou nisso? A qualquer casa, tá? A construção de madeira solicitada para tirar alvará depois do dia 1º de mês 6 do ano 2000. 2000年6月1日以降に建築確認申請が行われた建物. Essa casa, você pode considerar que é a casa mais segura, tá? O financiamento também sai mais fácil nesse sentido, que a casa anterior. Quer dizer, você não pode ver só o ano de construção. A construção foi feita no ano 2000, mas de repente a casa foi construída em 2007. Isso com certeza que não foi feito, não foi solicitada o alvará depois dessa data. Então tem outro critério. Tem que tomar todo de cuidado isso assim. De repente assim, essa casa usada é mais cara, essa casa usada é mais barata. De repente é esse sentido. Porque tem muito a ver com o financiamento. E no sentido de financiamento, casa mais nova é melhor com toda certeza. Com toda certeza eu afirmo, assim, para você que assim tá meio assim, não está muito. Por exemplo, você está chegando a certa idade, depois de completar 40 anos de idade, por exemplo, financiamento já começa a ficar difícil, ok? Assim, você para comprar, para viver bem no Japão, você não tem tanto tempo, na verdade. Desculpe isso, na verdade, isso é ponto de vista do banco. Não sei como você pensa. Talvez você pense, não, melhor juntar mais dinheiro. Se você está conseguindo juntar dinheiro passando o tempo, não tem problema. Mas, assim, cada ano você está perdendo 1 ano de financiamento, está entendendo? Porque tem bancos que
permite financiar durante 40 anos, existe. Mas passando de 40 anos, já assim, esse tempo vai diminuindo, certo? Assim, chegando a 45, já definitivamente diminui. Aproximando 50 anos de idade, outra questão de sua saúde e também os bancos, na verdade, não confiam muito na sua aposentadoria, que é o prêmio da aposentadoria que você vai receber no futuro. Talvez não confia muito. Então, o que vê mais é a casa como garantia. Casa como garantia, assim, acontecendo qualquer coisa, então o banco manda vender, quer dizer, ou coloca a casa no leilão e quer recuperar algum valor, mas nesse caso, se for casa usada, casa velha, é muito difícil. Então, sim, por isso, muita gente é reprovada com casa usada, quer dizer, conseguiu crédito com casa nova, tá? Presta atenção, gente. Conseguiu crédito com casa nova, mas escolheu casa usada, e por isso esse resultado muda 100% de aprovação para reprovação. Né? E fica mais triste ainda. E isso pode acontecer. E depois, mesmo depois querendo trocar mais ainda assim para casa nova, de repente não passa. Então isso está acontecendo. Então assim, eu estou recomendando com muitas razões, tá? Que casa nova é melhor. Pelo menos assim, querendo comprar casa usada, tem que comprar casa com garantia. Quer dizer, as casas que as imobiliárias estão vendendo. Tá? Sim, pelo menos assim, faz vistoria, essas coisas assim, e o banco confia um pouquinho mais, tá? Um pouquinho. Mas de qualquer forma, assim, a casa tem que ser posterior a ano 2000, né? Quer dizer, construção ano 2001, 2002, para cá. Tá? Tem que ser isso. Em termos de financiamento, casa nova, assim, de repente você está triste que eu fui reprovado, não sei porquê, de repente porque você escolheu casa usada. E de repente você trocando para casa nova, você consegue crédito. Mas isso é coisa real que tem acontecido. Bom, talvez você anda pesquisando, assim, assistindo esse tipo de vídeo, assim, eu dou informações com todo prazer, não tem nenhum problema. Mas o que eu recomendo, se você tem condição de comprar casa nova, é melhor. Agora, se sua condição financeira não permite, agora vamos pensar junto, vamos escolher casa barata, mas a construção posterior a ano 2000, 2001, 2002, tá? Pelo menos isso. E assim, o que recomendo é casa que tem alguma garantia. Pelo menos assim, foi feita a vistoria, essas coisas, tá? E vamos pensar nisso. A tendência, é claro, os corretores não querem vender casas usadas, aí sim, casa velha, que assim, ganha pouca comissão, serviço é quadruplo, na verdade, não é duplicado, tá? Assim, quadruplicado. É muito mais difícil, assim, a tarefa, por isso não quer. E por isso, assim, você mesmo tem a capacidade, habilidade de pesquisar, entrando na casa, de repente você tem que ver, assim, as clientes japoneses que eu vendo casa, assim, de repente entra, mergulha no chão também, né? Debaixo do chão também, para ver, né? Quer dizer que toma decisão, depois de ver a condição de base, como que está a base, como que está a madeira debaixo do chão, né? Ou de repente entra, de repente faz vistoria para decidir comprar ou não, na verdade. E o que eu quero que você tenha capacidade de ver isso, já que quer casa usada, ok? E pois não adianta reclamar depois para as imobiliárias. As imobiliárias não podem fazer nada assim acontecendo essas coisas. Quem tem que arcar com a consequência é você, que é o titular da casa. Ok? Muito obrigado, ficou muito extenso, né? Mas assim, você está pensando em comprar sua casa própria ou você está querendo vender sua casa própria? Eu posso atender em muitos lugares. Eu e a minha equipe pode atender em vários lugares. Então me procure e procure os meus corretores da JI Consulting. Muito obrigado. Por isso, consulta é totalmente gratuita. Eu sou o Koji Muto, presidente da sua imobiliária de compra e venda no Japão, JI Consulting.